pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver mais uma aulazinha de matemática sobre o assunto conjuntos numéricos, com a professora Natiele, que aqui vos fala. Primeiro vamos começar com uma definição de conjunto. Conjunto é um agrupamento de elementos que compartilham da mesma característica. Quando esses elementos são números, tal conjunto é dito como conjunto numérico. E tem conjunto sem ser numérico? Tem sim. Por exemplo, o conjunto dos meses do ano. Ele não é um conjunto numérico. O conjunto dos números pares, sim, é um conjunto numérico. Agora a gente vai para alguns conjuntos específicos da matemática. Um conjunto dos números naturais é representado por essa letra aqui, a letra N. Os elementos do conjunto dos números naturais são os números inteiros e positivos, representado por 0, 1, 2, 3 e vai até infinito. Lembrando que os números naturais, eles começam do zero e vai até o infinito. O subconjunto dos números naturais, a gente vai ver alguns exemplos. O N asterisco é todos os números naturais sem o zero. Toda vida que tiver asterisco nesses subconjuntos, ele está representando que não tem zero. Vamos lá. O NP. O NP são todos os números naturais pares. Então, já que ele não tem um asterisco, então a gente vai sim colocar o zero. O NI é todos os números naturais ímpares. Então, a gente não coloca o zero. Tudo bem? O conjunto dos números inteiros é representado por esse símbolo. O conjunto dos números inteiros é um complemento dos números naturais com os números negativos representados por, vai de infinito até o infinito. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e vai até o infinito. Um subconjunto dos números inteiros, a gente pode ter alguns exemplos. O Z asterisco, como eu falei, toda vida que tiver asterisco quer dizer que não tem o zero. Então, vai ser todos os inteiros menos o zero. Então, a gente vai ter aqui menos 1, mais 1, porque não vai ter o zero. O Z asterisco, o Z mais, vai ser todos os inteiros positivos. Então, a gente até pode representar como esse aqui é igual ao conjunto dos números naturais, porque não tem os negativos. O Z asterisco mais é todos os números positivos menos o zero. Como eu falei, toda vida que tiver o asterisco é que não tem o zero. O conjunto dos números racionais é representado por esse símbolo. Os elementos do conjunto dos números racionais são escritos em forma de fração e é representado por x pertence a Q, já que x é igual a m sobre n, onde m pertence aos inteiros e n pertence aos naturais. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, decimais finitos, dízimas periódicas. Subconjunto dos números racionais a gente pode ver três exemplos aqui. Os racionais sem o zero, os racionais positivos e os racionais sem os zeros e positivos. O conjunto dos números irracionais é representado por esse símbolo. O conjunto dos números irracionais são todos os números nos quais não estão inclusos os racionais. Um elemento não pode ser racional e irracional ao mesmo tempo. Dessa forma, o conjunto dos irracionais complementa o conjunto dos racionais e se englobam dentro dos números reais. Os números irracionais são os que não podem ser escritos na forma de fração, sendo eles os números dízimas infinitas,
raízes não exatas. Aqui a gente vê exemplos de dízimas infinitas e exemplos de raízes não exatas. O conjunto dos reais é representado por esse símbolo e ele é a união dos irracionais com os racionais. O conjunto dos números complexos, que é representado por esse símbolo, o conjunto dos números complexos é definido como o maior conjunto numérico existente, pois engloba todos os outros anteriores já citados. O número complexo pode ser escrito na fórmula de A mais B vezes I, onde A e B representam números reais e I representa a raiz quadrada de menos 1. Aqui a gente pode ver uma imagem que engloba os conjuntos já falados. Diagrama de Venn pode ser considerado uma maneira de representar graficamente um conjunto com a ideia de facilitar o entendimento nas operações básicas de conjuntos, como relação pertinente e inclusão, união, interseção, diferença e conjunto complementar. Conjunto complementar. Podemos representar apenas um ou vários conjuntos simultaneamente. Por exemplo, a representação de um único conjunto. Aqui a gente representa esse conjunto A, representado nessa circunferência, e aqui a gente representa outros conjuntos. Entre conjuntos representado por dois ou mais conjuntos, possuindo interseção ou não. Aqui em cima a gente representa sem interseção, quer dizer que nenhum dos números que apresenta aqui nesse conjunto A aparecem também nesse conjunto B, então eles não têm nenhuma interseção, esses dois conjuntos. Aqui nesse conjunto eles têm sim uma interseção, que seria o 1 e o 7, então aqui aparece 1 e 7 nesse conjunto A, e nesse conjunto B também aparece 1 e 7. Então, aqui a gente vê uma interseção entre conjuntos. Conjunto vazio é representado por esse símbolo ou por esse símbolo. Conjunto vazio não possui nenhum elemento. Um exemplo de conjunto vazio: o conjunto dos números naturais antecessores ao zero é considerado vazio, pois nos números naturais não existem antecessores de zero. Como eu falei, os números naturais começam de zero e vai até o infinito. Relação de pertinência. A relação de pertinência permite-nos dizer se um elemento pertence ou não a determinado conjunto. Para isso, utilizamos esses símbolos: pertence e não pertence. É um ezinho cortado, não pertence. Tudo bem? Um exemplo, né? Temos o conjunto A, que tem A, B, C, D minúsculos, e um conjunto G. Exemplo. Temos o conjunto A, onde A, B, C e D com minúsculos, e o elemento G. O elemento G não pertence ao conjunto A e os outros pertencem, como vimos aqui. A pertence ao conjunto A, B pertence ao conjunto B, C pertence ao conjunto C, D pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto A, B pertence ao conjunto A, C pertence ao conjunto A, D pertence ao conjunto A e G não pertence ao conjunto A. Relação de inclusão. A relação de inclusão permite-nos dizer se um conjunto está contido ou não em outro. Quando um conjunto está contido em outro, dizemos que se trata de um subconjunto, que são representados por esses dois símbolos. Esse símbolo é o contido e esse símbolo significa não contido. Aqui a gente tem um exemplo que diz que B está contido em A. Ele está inserido em A. A gente dá para ver aqui nessa imagem. Então, B está contido em A.
Operação entre conjuntos. A primeira operação que a gente vai tratar é a união, que se trata desse símbolo aqui. União entre dois ou mais conjuntos é formado pela junção dos elementos contidos em cada conjunto, ou seja, considera-se todos os elementos dos conjuntos, considerando os conjuntos A e B. A gente vai representar a união deles como todos os elementos dos dois conjuntos. Tudo bem? A união B vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os elementos dos dois conjuntos. A interseção ela é representada por esse símbolo. A interseção é um novo conjunto numérico formado por elementos que pertencem de maneira simultânea a outros conjuntos, considerando os conjuntos A e B, que são os mesmos conjuntos do outro exemplo. A interseção deles vai ser 3 e 4. Por quê? Porque 3 e 4 eles pertencem tanto ao conjunto A e tanto ao conjunto B. 3 e 4. Diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos é dada pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, ou vice-versa. Por exemplo, A menos B. Então, eu vou retirar essa área que B ocupa de A. Tudo bem? Então, aqui a gente vai para exemplos numéricos. Com os mesmos conjuntos já falados, A, B e C, onde C é um conjunto vazio, vamos determinar as seguintes diferenças. A menos B. Então, como eu já falei, eu vou tirar de A todos os elementos que tiver em B. Então, eu tiro o 0, eu tiro o 1, eu tiro o 2, eu tiro o 3, eu tiro o 4. Eu não tiro o 5, porque não tem em B, porque eu estou tirando todos os elementos de A que tem em B. Estou subtraindo, né? Então, esse conjunto vai ficar só 5. Tudo bem? A menos C. Aqui eu leio como? Eu vou tirar todos os elementos de A que tem em C. Mas só que C é um conjunto vazio, então eu não vou tirar nenhum elemento. C menos A vai ser conjunto vazio, pois eu vou tirar de C um elemento que tem em A, um elemento igual que tem em A, mas só que C é um conjunto vazio. Bem, pessoal, por hoje era isso. Tenham bons estudos. Obrigada pela atenção. Sigam a gente no Instagram e ativem o sininho para receber mais notificações.